Olá pessoal, hoje é dia 11 de dezembro de 2024. Por que é necessária a neutralidade mental? Por que é necessária a sinceridade e a pureza mental? É que além de calar as dualidades, sempre negativas e apegadas do ego, a neutralidade mental impedirá da pessoa interagir com o mundo exterior, com os fatos e circunstâncias que ocorrem a todos os momentos. Interação com as suas dualidades, quero ou não quero, pode ou não pode, gosto ou não gosto, certo ou errado, etc. Pois são essas reações, essas interações apegadas e dualistas com o exterior é que criam os elos desnecessários, as reações desnecessárias, pois criam esse elo entre o maldoso ego e o mundo criado. E nós não somos esse ego e muito menos pertencemos a esse mundo criado. E assim o apegado se torna em maldoso, materialista, egoísta, porque ele se identificou como o ego e com esse mundo material. E criam esse elo entre o inexistente com o mundo ao qual não pertencemos. Eles criam essas ilusões todas e essas ilusões todas simplesmente invertem todos os valores divinos da alma feita à imagem e semelhança de Deus. Se invertem, esses valores se invertem porque a alma divina se tornou temporariamente nesse ego venenoso e inexistente. Daí a necessidade da neutralidade mental para reverter, para simplesmente eliminar o ego e fazer com que a alma tome o seu lugar e passe a se manifestar. Ademais, a neutralidade mental faz as pessoas agirem, reagirem e decidirem sem criar nenhuma causa negativa para a vida. Por quê? Porque toda causa negativa é criada pelas dualidades dos quereres e não quereres. Mas percebam que os apegados sempre estão em posição de ataque contra o mundo, contra as pessoas, contra o que não querem, contra o que não gostam, o que não podem, etc. Mas não percebem que simultaneamente entram em estado de defesa contra os fatos e as circunstâncias, contra os próprios medos, contra as outras pessoas, os seus semelhantes, contra as preocupações, etc. E não percebem que quando querem atacar é o exercício do puro egoísmo, da ganância, do orgulho, do materialismo, etc. E quando querem se defender de tudo e de todos, inclusive de si mesmo, é prova da covardia, da total insegurança, é prova da fraqueza dos valores invertidos e negativos. Pois como assumiram o ego anti-Deus e inexistente, o apegado se esquece que és feito à imagem e semelhança do Criador. Daí a inversão de tudo. E Deus e a alma não são egoístas, materialistas, mesquinhos, etc., e muito menos fracos, inseguros, medrosos, e nem precisam se depender de nada e de ninguém. Porque a alma e Deus são absolutos, são puro amor, pura sabedoria, pura paciência, pura tolerância, pura benevolência, etc. Por isso que não são atingidos por nada, não precisam atacar nada e nem se depender de absolutamente nada. Mas todos os apegados, egoístas, fazem essa inversão de valor. Por isso, esteja sempre com a mente neutra e longe dessas dualidades mentais do ego, e assim agirás como Deus age. Mantenha-se firme e em estado contemplativo de tudo que ocorre na vida, absorvendo tudo como sendo as abençoadas vontades de Deus para as suas necessidades mentais e espirituais, para poder
se resgatar desse abismo obscuro em que o ego jogou a vida das pessoas e se mantenha firme em suas práticas da neutralidade até que os fatos e circunstâncias já não te afetem de nenhuma forma. Então, o poder divino da alma te conduzirá à sua origem divina. Pois bem, somente na alma, na neutralidade pura e sincera da mente, que a alma passa a se manifestar. E a alma, somente a alma sabe o caminho de retorno à sua origem. E a alma se revelará como sendo o você real e idêntico a Deus. E mais, podes praticar total fé na alma divina e deixar absolutamente tudo por conta dessa alma, porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus e é una a Deus. Se a fé na alma for inabalável e sempre ter essa consciência da natureza divina dela, ela passará a se revelar naturalmente também. Afinal, você colocou total e sincera fé inabalável na própria alma, e isso com certeza colocou as dualidades do ego longe da sua mente. Então, a manifestação da alma é natural e automática. Por isso, sempre haja com absoluta paciência, com absoluta tranquilidade, com neutralidade e fé total na alma. A vitória será tão certa quanto o brilho do sol. E essa vitória é natural, pois você se tornou uno às energias divinas que faz tudo se manifestar nesse mundo. E como já não existe mais nada necessário para te reconduzir ao caminho da verdade de Deus, porque a alma já se manifestou, a alma e Deus só poderão acrescentar tudo de divino na vida automaticamente e gloriosamente. É o que está escrito na Bíblia: conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. E lembre-se, não existe nada nesse mundo que você deva procurar. Isto porque já és possuidor de toda a riqueza de Deus, incluso toda a felicidade, sabedoria, virtude, prosperidade merecida, etc. Por isso, tenha a determinação em praticar a natureza mental, a sincera e a neutralidade mental. Tenha coragem para neutralizar as vozes do ego, pois é necessário ser implacável com as manifestações do ego. Isso porque esses hábitos mentais do ego, apesar de não serem reais, não se consegue calar sem que exerça força total das suas capacidades de poder calar esse ego. Tente, pratique calar o ego e verás que não é tão simples assim. Precisa de fé, coragem, determinação, compromisso extremamente forte. E, infelizmente, os apegados muitas vezes se convenceram que alcançaram os seus desejos e sonhos dualistas e apegados. E essas falsas realizações temporárias criaram ou estão criando mais e mais quereres do ego. E assim não conseguem discriminar ou separar aquilo que é do ego e aquilo que é da natureza da alma. Porque quando as pessoas, entre aspas, conquistam temporariamente alguma coisa, algum desejo, ele acha que ele está feliz e que tem esse poder de construir o destino da sua vida. Mas isso é um grande engano. E essa falta de capacidade de discriminar entre o mundo material e o mundo da alma e de Deus é que trará experiências dolorosas e ruinosas para o apegado. E este deve um dia, sinceramente, se arrepender pela sua própria ignorância. Se arrepender pela sua insensatez, teimosia em continuar apegado. Mas todos os apegados devem evitar
dolorosas experiências, sendo sinceros e acreditando nos ensinamentos dos sábios e de Deus. Portanto, mantenha-se longe de todos esses quereres voltados ao mundo material e se concentre no propósito de estar temporariamente vivendo aqui, pois o apegado é aquele que corre atrás do que este mundo pode lhe oferecer, ao passo que aqueles que se dedicam às práticas do desapego dedicam a sua vida integralmente para neutralizar a própria mente e descobrir o real significado dessa vida neste mundo. Portanto, descubra que você é idêntico a Deus e que o seu destino deve ser o retorno ao reino do nosso Criador. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.